Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao nosso canal, este que tem como objetivo trazer comentários dos livros da Bíblia, buscando enriquecer o seu conhecimento, a sua escola bíblica dominical. A lição de hoje é a lição de número 2, Livro de Josué, a conquista da terra prometida. A nossa lição de hoje vai abordar todo este livro histórico, onde nós vamos falar sobre a vida do autor, o livro em si, a divisão das terras e também o legado que Josué nos deixou até o dia de hoje. Iniciando a nossa lição, capítulo de número 1. Quem foi Josué? Muito importante iniciarmos este nosso comentário esclarecendo a respeito do personagem principal. Acompanhe na sua tela. Josué, o significado do seu nome é Jeová é minha salvação. O nome Josué no hebraico é Yoshua, em grego Yeshua, latim Iesus e em português Jesus. A semelhança do nome Josué com Jesus dá-se também pelo próprio significado de ambos os nomes. Ambos significam Deus ou Jeová é minha salvação. Outras informações acerca deste personagem é que também é chamado de Oséias, conforme Números 13 e verso 8. Ele é um israelita que nasceu no Egito. Aqui cabe uma pequena observação de que, independente do país onde nasce um israelita, ele é sempre de nacionalidade israelita. Ele é da tribo de Efraim, filho de Num. O nome de Josué é mencionado 216 vezes em toda a Bíblia. E no livro de Josué, ele é mencionado 171 vezes como líder do povo de Israel. Era casado, conforme Josué 24:15, porém a Bíblia não menciona o nome de sua esposa ou filhos. Meus irmãos, a forte ligação entre Josué e Cristo, esta ligação cristocêntrica, não é apenas com relação ao seu nome, mas também com a missão de ambos. A missão de Josué era levar o povo escolhido de Deus para dentro da terra prometida. Logo, nós percebemos aí uma missão cristocêntrica, porque Cristo também veio libertar um povo que estava cativo, cuja missão final é levá-los até a terra prometida. Para Israel, a Canaã terrestre, e para nós, igreja, a Canaã celestial, a cidade de Jerusalém. Dando continuidade, entramos agora para o tópico 1.1, que fala sobre o sucessor de Moisés. Vamos ver Josué agora sob essa ótica. Meus irmãos, a referência bíblica que prova para nós de forma muito clara de que Josué é o escolhido de Deus para substituir Moisés está em Números capítulo 27, verso 18 ao 20, que de forma resumida diz assim. O verso 18, toma para ti a Josué. Verso 19, apresenta-o perante Eleazar, que era o sacerdote, e também perante todo o povo. E o versículo 20, põe sobre ele a tua glória, falando isso para Moisés, para que o povo de Israel possa obedecê-lo. Meus irmãos, as referências bíblicas não nos deixam dúvida. Josué é o escolhido de Deus para substituir Moisés. Mas um detalhe, Josué não caiu de paraquedas na liderança do povo de Israel. Josué era um homem que tinha muita experiência, tanto na vida como também experiências com Deus. Josué era um dos escravos no Egito que permaneceu vivo até entrar na terra prometida. Isso só aconteceu com Josué e com Calebe. Josué, ele
ele viu o mar vermelho se abrir, ele viu as 10 pragas acontecerem, ele viu a água da rocha, ele subiu com Moisés no Monte Sinai quando recebeu a lei, ele viu as vastas providências de Deus no meio do deserto, ou seja, Josué era um homem que estava sendo preparado por Deus ao estar vivenciando manifestações sobrenaturais, percebendo como testemunha ocular de manifestações sobrenaturais, assim como também estava aprendendo aos pés de Moisés. Assim como Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, Josué aprendia aos pés de Moisés. E é inegável que essa convivência certamente lhe trouxe muita influência positiva. Josué, além de ser um auxiliar de Moisés, ele era também o chefe do exército israelita. E quando foi consagrado para tornar-se o grande líder, a sua liderança não teve a influência militar no sentido de um governo autoritário, um regime militar. Ao contrário disso, não era o exército governando o povo, mas era o povo sendo governado por um militar. Champlin, escrevendo acerca de Josué, ele acrescenta outros comentários que eu gostaria de lhe acrescentar. Acompanhe aí na sua tela. Champlin diz que Josué era o auxiliar pessoal de Moisés, talvez até guarda-costas, o que é muito possível. Sem dúvida, estava entre os amigos de maior confiança de Moisés. Mais tarde, tornou-se o principal comandante militar de Israel e, como sucessor de Moisés, introduziu o povo de Israel na terra de Canaã. Comentário aí de Russell Norman Champlin. Meus irmãos, não há dúvida, Deus escolheu Josué e estava preparando ele desde a saída do Egito. Não há dúvida de que Josué foi preparado por Deus ao lado de Moisés para uma grande missão que ele tinha a desempenhar. Na sequência, temos o capítulo de número 2, o livro de Josué. Já falamos do personagem, agora vamos falar acerca do livro. Meus irmãos, alguns estudiosos chegam a sugerir que o livro de Josué deveria fazer parte do Pentateuco. Dessa forma, nós teríamos um hexateuco. E a razão disso é porque o livro de Josué é uma continuidade da história que se inicia lá no Pentateuco com Moisés. Porém, a divisão do nosso Antigo Testamento classifica o livro de Josué como um livro histórico, e ele é o primeiro dentro desta divisão. A sabermos mais acerca deste livro, acompanhe aí na sua tela. O livro de Josué. O autor é o nosso próprio irmão Josué, conforme está registrado em Josué 24, 26, a se considerar que o último capítulo do livro talvez tenha sido escrito pelo sacerdote, que morreu um pouco depois de Josué, ou por um ancião que era vivo naquela época, uma vez que a última parte do último capítulo fala sobre a sua morte e seria inviável que ele mesmo pudesse escrevê-la. O livro foi escrito no século de número 14 e tem como tema a conquista de Canaã. Além da continuidade do registro histórico com relação ao Pentateuco, o livro cumpre a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó, que é a promessa de inserir o povo na terra prometida. A divisão do livro nós dividimos aí em 3 partes, sendo que em outras bibliografias você pode encontrar outras divisões, mas a nossa ficou assim: a conquista de Canaã, que vai dos capítulos 1 a 12, a distribuição da terra, que vai dos capítulos 13 a 22, o discurso de despedida, que vai dos capítulos 23 a 24. O período de 25 anos é o aproximado de que temos a respeito do tempo deste livro. Meus irmãos,
Além dessas informações que acabei de lhes passar, existem outras informações bem peculiares dentro do livro de Josué que gostaria de dividi-las com você. Acompanhe novamente na sua tela. Um registro de manifestações espirituais. O Senhor falou a Josué. Ponto 2. A passagem pelo Jordão, quando a água se formou uma muralha de um lado e Israel pôde passar com os pés enxutos. 3. Um anjo aparece a Josué. 4. As muralhas de Jericó caíram ao som de trombetas, o poder de Deus ali se manifestando. 5. Revelação do pecado de Acã. Deus revelou a Josué. 6. O sol e a lua são detidos. Certamente que essa última manifestação é bem peculiar somente para este livro. 3 tribos do povo de Israel, no livro de Josué, no capítulo 22 e verso 23, sugerem esse título aí para Deus: o Deus dos deuses, o Senhor, o Deus dos deuses. Meus irmãos, certamente que esse título é muito apropriado para o livro de Josué, onde nós vemos a manifestação de Deus a favor do seu povo. Isso prova para nós que não foi o braço de Israel que alcançou a conquista da terra prometida, mas que sim, o Senhor Deus, o Deus dos deuses, foi que fez cumprir esta maravilhosa promessa. Na sequência, temos o capítulo de número 3, Josué, um exemplo de líder obediente e humilde. Meus irmãos, Josué é obediente não somente na liderança, mas era obediente desde quando ainda era auxiliar. Isso já fica um grande exemplo para nós, a obediência quando ainda não estava na liderança e mesmo depois dela. Para termos uma ideia, Josué é um dos personagens que estão em evidência da Bíblia Sagrada, que, porém, não cometeu nenhum erro que pudesse estar registrado manchando a sua história e ter sido ele repreendido por desobediência. Não há nada que macule a sua história. A única referência que diz que Josué foi repreendido uma única vez por Moisés foi por causa de um excesso de zelo, que não foi nem desobediência. Isso está registrado no livro de Números, capítulo 11, do verso 27 ao 29, quando Josué, por ciúme de Moisés, orientou a este que pudesse repreender aqueles que profetizavam fora do arraial. E quem acabou sendo repreendido foi o próprio Josué. Mas ali não era por desobediência ou por ter feito alguma coisa de errado, mas sim por causa do seu excesso de zelo. Agora, um detalhe muito importante. Josué não era obediente em apenas no nível terreno. Havia 2 níveis de obediência. Primeiro nível, obedecia ao seu líder terreno, Moisés. Segundo nível de obediência, obedecia ao nosso Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. Uma outra grande virtude evidente na vida de Josué é a sua humildade. Se nós considerarmos de forma o livro de Josué como sendo escrito pelo próprio Josué, meus irmãos, no capítulo 1 e no verso 1, ele se auto-intitula como servo de Moisés. Aqui eu já vejo uma humildade nesse servo de Deus, porque na verdade, se houvesse soberba no seu coração, jamais ele se auto-intitularia como servo de alguém. Mas na nova posição, agora eu sou o líder, eu sou o grande. Mas não, havia humildade naquele general e naquele líder do povo de Israel. Temos muito a aprender com este servo de Deus e buscar para nós também a aplicação destas 2 grandes virtudes, a obediência e a humildade. Meus irmãos, na sequência temos o tópico Josué, homem em que há o Espírito de Deus. No livro de Números, no capítulo 27, traz o comentário de Moisés e de Deus
acerca do futuro líder de Israel, falando acerca de Josué. Primeiro Moisés, do versículo 15 ao versículo 17 do capítulo 27 de Números, Moisés diz o seguinte: ele pede a Deus em sua oração que Deus dê um homem sobre a congregação de Israel. É interessante aqui o homem que ele está fazendo distinção é que seja um homem de valor, um homem de verdade. E na sequência ele cita que seja um homem que possa sair na frente do povo e o povo saia atrás dele, que seja um homem que entre na frente do povo e o povo entre atrás dele, como uma congregação semelhante a ovelhas que seguem o seu pastor. E esse grande homem era o nosso irmão Josué. Moisés queria que houvesse um novo líder sobre o povo que não fosse comandado pelo povo, mas que o povo pudesse ver na sua frente um líder em quem pudesse se espelhar e também seguir. E esse desejo de Moisés foi atendido através da sequência. O verso de número 18, Deus dá a sua escolha e ainda diz a razão. Olha só. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Meus irmãos, há uma virtude aqui grandissimamente necessária para qualquer líder espiritual, é que ele também seja espiritual. Um líder carnal vai levar o seu povo à carnalidade, mas um líder espiritual que possui o Espírito de Deus na sua vida tem tudo para levar o povo até a Deus. E esta característica é bem vista, é percebida e testemunhada por Deus em Josué, um homem que possuía experiência, intimidade e comunhão com Deus. Um exemplo que eu e você devemos seguir. Meus irmãos, dando continuidade à nossa lição, capítulo de número 4, a conquista da terra prometida. Meus irmãos, falar sobre esta conquista, com certeza não dá para se comparar com aquilo que na prática Josué estava vivendo. A missão era por demais de difícil. Era tão difícil esta missão dada a Josué, que no capítulo 1 e verso 6 Deus diz: esforça-te e tenha bom ânimo. No versículo 7, Deus diz: esforça-te e tenha bom ânimo. No versículo 9, Deus diz: esforça-te e tenha bom ânimo. Meus irmãos, a missão não era fácil de ser cumprida. Acompanhe aí na sua tela. Temos aí, meus irmãos, o mapa da Terra Prometida, quando ainda não estava dividida pelo povo de Israel. E aí do lado temos as nações cananitas. Essas 7 nações eram as nações que habitavam a Terra Prometida. Isso mesmo, a terra que Deus prometeu já tinha habitante. A missão de Josué era matar esses habitantes e expulsar aqueles que permaneceriam vivos. Olha o que diz aí Deuteronômio 7:2. Nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, confirmando que a missão não era fácil. Olhando para o mapa, meus irmãos, nós temos aí o Mar Morto, que é esse mar salgado. Subindo aí nós temos o Rio Jordão, até lá em cima nós temos o Mar da Galileia. O povo de Israel veio subindo aí no mapa até chegar do lado do Rio Jordão. Ainda no tempo de Moisés, Moisés conquistou essa terra do lado direito do Rio Jordão, que já era também uma terra habitada. Com a morte de Moisés, coube agora Josué atravessar o Rio Jordão para conquistar a terra de Canaã. No meio aí, na parte central de Canaã, nós temos esses números 1, 2 e 3, que eram os principais reinos daquela época, que era o reino de Jericó, a cidade de Ai e também a cidade de Jerusalém, onde também estavam os gibeonitas ali próximo. Meus irmãos, conquistada essa área central, Josué posteriormente precisava conquistar a parte de cima, que era o
o norte da terra, e também a parte de baixo, o sul da terra prometida. Josué não conseguiu conquistar todas essas terras nos 25 anos em que ele esteve na frente do povo de Israel, porque uma parte desta terra foi conquistada muitos anos depois por Salomão e também por Davi. Mas Josué cumpriu a sua missão e conquistou a maior parte da terra que foi dada ao povo de Israel. Voltando aqui, meus irmãos, essa história da batalha de Josué contra a terra de Canaã, contra os cananitas, elas foram significativas em 3 batalhas. Primeiro, a Batalha de Jericó, que foi aquela batalha em que o povo de Israel rodeou por 13 vezes a muralha, e o número é 13, tá? 6 dias rodearam uma vez, e no 7º dia rodearam 7 vezes, num total de 13. E ao som das buzinas e trombetas, o muro caiu e o povo de Israel entrou em Jericó e venceu aquela guerra. Um segundo reino que era inferior a Jericó era o reino de Ai. Josué envia de 2 a 3 mil soldados e esses soldados são mortos e fogem da batalha de Ai. Josué vai orar a Deus e pergunta o porquê. Deus revela que havia pecado no meio do povo de Israel por causa da família de Acã, porque Acã havia pecado contra o Senhor. Resolvido o problema do pecado com a morte de Acã e de sua família, eles voltam a pelejar contra Ai em uma das maiores estratégias de guerra registrada na Bíblia. O estrategista Josué elabora um projeto que dá vitória sobre o povo de Ai. Posteriormente a isso, um povo chamado Gibeonitas vão até Josué, disfarçado, mentindo de forma dissimulada, dizem para Josué que são de uma terra distante e gostariam de fazer aliança com Josué. Josué aceita a aliança, mas posteriormente descobre que os Gibeonitas faziam parte do reino cananita e que deveriam também ser mortos e expulsos. Mas como Josué já tinha dado a sua palavra, então Josué não volta atrás. Porém, os reinos ao lado dos gibeonitas, sabendo desta aliança, decidem exterminar os gibeonitas, que fizeram aliança com o povo de Israel. Só que os gibeonitas convidam ou chamam Josué para ajudá-los nesta batalha. Quando Josué vem, Josué enfrenta os 5 reinos juntamente com os gibeonitas. Ele vê que o dia estava acabando e a batalha ainda não acabava. Ele faz uma oração pedindo a Deus que Deus segurasse o sol, segurasse a lua, para que o dia pudesse ser estendido, prolongado e a batalha pudesse continuar durante o dia. Deus ouve a oração de Josué, estende aquele dia que se torna provavelmente o maior dia ou mais longo dia da história, e Josué vence a batalha contra aqueles 5 reinos. Vencido esta batalha entre os maiores cidades que existiam naquela época, Josué conseguiu conquistar todas as demais terras, tanto para o norte como também para o sul do povo de Israel, conquistando a terra e cumprindo a sua missão. Meus irmãos, dando continuidade, entramos aí para o capítulo 5, a divisão da terra prometida. Acompanhe aí na sua tela. Temos aí o mapa e do lado direito nós temos os 12 filhos de Jacó. Esses 12 seriam os donos, da terra prometida, que seria dividida em 12 partes. Porém, meus irmãos, o filho de número 3, Levi, não herdou terra, e o filho de número 11, José, morreu no Egito, mas Jacó abençoou seus netos, os filhos de José, e também deu parte da herança para Manassés e para a tribo de Efraim. Olhando aí para o mapa, nós percebemos que a terra prometida, que fica do lado esquerdo dessa linha que nós colocamos aí para dividir entre o Mar Morto e o Mar da Galileia, do lado esquerdo está a terra prometida. Porém, meia tribo de Israel, que era meia tribo de Manassés, melhor dizendo, ficou do lado direito, junto com Gade e junto com Rúben.
porque eles ficaram em um território que não fazia parte da terra prometida. Quando eles chegaram aí, Manassés, Gade e Ruben perceberam que esta terra do lado direito era uma terra boa para pastagem e eles tinham muito gado. Então pediram a Moisés que ficassem deste lado do Jordão, que não fazia parte da terra prometida por Deus. Moisés aceitou desde que eles entrassem na batalha na terra prometida e ajudassem os seus irmãos, e assim aconteceu. Dividindo a terra em 12 partes, cada um dos filhos de Jacó e também dos seus netos, Manassés e Efraim, herdaram cada um o seu território. Meus irmãos, já a tribo de Levi, que não recebeu nenhum território, eles receberam cidades. Essas cidades não pertenciam a eles também o território, mas eles teriam cidades para morar, num total de 48 cidades. Eles não receberam terra porque, segundo Deus, a herança do povo de Levi, que é a origem sacerdotal, a herança de Levi não era terrena, mas a herança de Levi era celestial. A herança da tribo de Levi era o próprio Deus. Pelo fato de eles não terem terra para fazer plantação e nem poderem trabalhar secularmente, porque a sua missão era cumprir das coisas do templo, então eles passaram a ser sustentados pelos seus irmãos, pelas demais tribos, através dos dízimos e através das ofertas. E esta é a divisão do território da terra prometida. Meus irmãos, na sequência temos o capítulo 6, as cidades, refúgio e levitas. Acompanhe aí na sua tela. As cidades de refúgio, baseado em Números e também em Josué. As cidades de refúgio, meus irmãos, era um local onde o homicida que cometeu o crime de forma involuntária ficava protegido aguardando julgamento. O texto diz assim: das 48 cidades dos levitas, 6 serviam de asilo para quem cometia um homicídio não intencional, ou seja, não foi porque ele quis cometer aquele crime. Se absolvido do seu crime, o homicida deveria permanecer na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Olhando aí para o mapa, meus irmãos, nós temos aí a divisão das terras e essas cidades refúgio ficavam nessa meia tribo de Manassés do lado direito, em Gade, em Ruben, em Naphtali, Efraim e também na tribo de Judá. No caso dos crimes intencionais, quando a pessoa tinha intenção de matar, a consequência era a morte do homicida, né? Já matavam logo. Porém, no caso de morte por acidente, o homicida tinha oportunidade de ser julgado e era para isso que serviria a cidade de refúgio. Em Números, capítulo 35, do verso 16 ao 23, nós encontramos os critérios que ajudavam a determinar se o crime era intencional ou se ele era involuntário. Se o crime era involuntário e a pessoa estivesse na cidade de refúgio, aguardava julgamento. Absorvido, não podia sair da cidade de refúgio. Somente depois da morte do sumo sacerdote era que ele poderia voltar para sua casa e viver normalmente. Se saísse da cidade de refúgio, julgado ou não julgado, ele corria o risco de morrer, porque os familiares da vítima, que eram chamados de vingadores, poderiam tirar satisfação tirando a vida do homicida. Era assim que funcionavam as regras para a cidade de refúgio. Ainda no capítulo 6 temos o tópico 6.1, Cidade dos Levitas. Acompanhe na sua tela. As cidades dos levitas somavam 48 cidades distribuídas nos territórios das 12 tribos. As cidades deveriam possuir espaço reservado à pastagem, conforme está registrado em Josué, capítulo 21, verso 2 e verso 41. As 48 cidades, meus irmãos, foram divididas entre os descendentes de Levi. Gerson ficou com 13 cidades, Coate 23 cidades,
e Merari ficou com 12 cidades. Essa divisão das cidades, essa divisão dos levitas tinha um propósito. Era que eles ficassem espalhados no meio de todo o povo de Israel, para que eles pudessem ensinar a lei e abençoar o povo através da lei, através da adoração, estando mais perto de cada tribo. Porém, essa divisão começou com uma maldição de Jacó. Está escrito em Gênesis 49, 7. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Jacó amaldiçoando que Levi seria distribuído ou espalhado no meio das 12 tribos. Esta maldição foi quebrada em Êxodo, capítulo de número 32 e verso 26, que diz: Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: Quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Quando os levitas decidiram se unir a Moisés e ao Senhor, ali houve uma quebra da maldição. E Deus passou a abençoar aquela tribo. Está registrado em Deuteronômio capítulo 10 e verso 8, que diz: No mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca do concerto do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. A bênção sobre Levi ainda continua no verso 9. Pelo que Levi, com seus irmãos, não tem parte na herança. O Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem dito. Meus irmãos, começou com uma maldição, mas foi transformada em bênção por Deus. O povo de Levi foi tão abençoado que Moisés, antes de morrer, no seu último discurso, também abençoou a tribo de Levi. Isso está em Deuteronômio, capítulo 33, do 8 ao 10. E Deus abençoou ainda mais a tribo de Levi, dando a eles a bênção da primogenitura. A partir deste momento, a bênção da primogenitura não era mais do filho mais velho, ou do primeiro filho de cada casal israelita. A bênção da primogenitura agora pertencia à tribo de Levi. No final, meus irmãos, a tribo de Levi foi altamente abençoada por Deus. Finalmente chegamos no último capítulo da lição, capítulo 7, o legado de Josué para com as famílias. Meus irmãos, na terceira e última parte do livro, no capítulo de número 24, em seu discurso, Moisés chama a atenção da liderança do povo. Estava perante ele os anciãos, os príncipes, os juízes e os oficiais, todos perante Deus e perante Josué. E Josué lhe chama a responsabilidade dizendo: escolhei hoje o Deus a qual vocês irão servir. Se ao Senhor, ou se aos deuses do Egito, ou aos deuses depois do rio, ou aos deuses dos cananeus em cuja terra estão habitando. E Josué já toma sua decisão. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O povo de Israel já toma sua decisão. Está no versículo de número 31. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué. Meus irmãos, este homem conseguiu influenciar a nação para lutar ao seu lado e para servir a Deus assim como ele serviu. Um legado extraordinário deste homem de Deus que morreu aos 110 anos, mas cumpriu a sua missão de conquistar a terra prometida. Deixou o legado de substituir o grande líder Moisés e morreu sendo reconhecido no verso de número 29 como servo do Senhor. Grande legado que esse homem nos deixou, um exemplo para ser seguido. A lição foi cumprida, mas graças a Deus finalizamos. Muito obrigado pela sua audiência. Deus abençoe a sua vida.
Meu querido, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, nos dê o seu apoio. Estamos nos esforçando para trazer um bom conteúdo para você e contamos também com o seu apoio. Faça a sua inscrição, deixe o seu like, acione o sininho, faça um comentário e certamente ficaremos agradecidos por isso. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a Escola Bíblica Dominical e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.